Processo, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num ambiente, tipo aquele filme Todo Poderoso, Sim. que tá o Jim Carrey, Deus aparece com um negócio tudo branco O e Morgan tal. Freeman. Tá. Eu sonhei que eu estava num ambiente onde eu escutava a voz de Deus. Ó. Eu estava sozinho e eu escutava a voz de Deus e Deus me dava um direcionamento, ele falava algumas coisas para mim. Só que olha para minha surpresa, eu acordei no outro dia, o que Deus falou? Eu não lembrava de nada. Ah. Não lembrava de nada. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um LedoCast, é isso mesmo, uma alegria te receber hoje. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já acompanha aqui o nosso canal, que bom, glória a Deus por isso. Já curte aí, hoje a gente está com mais um episódio do nosso novo quadro Vozes do Reino. Nossa ideia com esse quadro é convidar pastores, amigos, onde nós trocamos figurinha muitas vezes no dia a dia, conversamos daquilo que é bom do reino de Deus e também das dificuldades, né? E a gente tem entendido quão é importante a gente ter mesas maiores e não muros mais altos, né? E por isso a gente tem convidado irmãos para compartilhar, para ouvir, para aprender com eles. E hoje a gente está aqui com um pastor que tem se levantado também aqui em Belém, pastor Felipe Linhares. Eu queria dar as boas-vindas para você. Obrigado por ter atendido nosso convite. Obrigado por estar aqui conosco. Felipe, te apresenta um pouquinho, fala aí um pouquinho de você, conta aí também um pouquinho da tua história, onde você atua, e a gente vai entrar já aqui direto no nosso bate-papo. Bem, eu queria agradecer, né? É muito bom estar aqui, a oportunidade de estar aqui. Eu tenho duas formações, sou formado em pedagogia, então atuo na área de educação, sou servidor público do Estado, então atuo na área de educação especial inclusiva do Estado, trabalho com educação de surdos Olha e só que outras bacana. deficiências, e tive a oportunidade de ser conselheiro estadual de educação e atuando pela secretaria também, coordenar no Estado a área de educação inclusiva por alguns anos. Hoje eu voltei para a sala de aula, então estou trabalhando na parte de atendimento educacional especializado. E além disso, eu tenho formação em teologia e aí atuo no Ministério Pastoral, né, desde dezembro de 2018, quando eu fui ordenado ao ministério. E eu e a minha esposa, então, a gente vem caminhando aí nessa trajetória de serviço do reino, pastoralmente falando, né? Mas antes disso, a gente sempre atuou com liderança de célula e servindo o reino em algumas áreas, como a área de crianças, a área de família, e o Senhor tem soprado e tem nos direcionado em alguns desafios nesses últimos anos aí. Que bacana, Felipe. Alto Monte começou em que ano? Tem quanto tempo que vocês estão pastoreando essa igreja? A gente completou agora em junho 3 anos. 3 anos de ministério. 3 anos de ministério, e foi algo assim surpreendente, porque apesar de carregar um chamado, né, apesar de carregar uma palavra, nunca houve no meu coração uma expectativa, ou um desejo, ou um plano de pastorear uma igreja. Eu sempre me vi servindo uma comunidade, eu sempre me vi auxiliando, né, atuando nessa perspectiva. Então, para mim, foi muita surpresa quando ali por volta de 2021 o Senhor se revelou e trouxe alguns sinais direcionando algo que foi progressivo, que eu fui tateando até entender o que de fato era e a gente chegar Como foi? Conta um pouquinho mais assim, como surgiu o Alto Monte? Rapaz, eu tenho curiosidade tem para saber. curiosidade? Tenho curiosidade para saber. É bem interessante. Como surgiu? Deus sempre falou comigo por sonho. E eu estava num processo de treinamento, fazendo umas formações, inclusive com uma igreja de São Paulo muito querida, a Zion, né? Fazendo alguns cursos de treinamento de liderança, reunião de pastores. E nesse processo eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava num ambiente, tipo aquele filme Todo Poderoso, Sim. que tá o Jim Carrey, Deus aparece com um negócio tudo branco O Morgan e tal. Freeman. Tá. Eu sonhei que eu estava num ambiente onde eu escutava a voz de Deus. Oh. Eu estava sozinho e eu escutava a voz de Deus e Deus me dava um direcionamento, ele falava algumas coisas para mim. Só que olha para minha surpresa, eu acordei no outro dia, o que Deus falou? Eu não lembrava de nada. Não lembrava de nada. E aí eu entrei naquele processo. Foi um sonho, ou Deus queria falar alguma coisa comigo? Então todos os homens têm um ritual de manhã, né? Então eu acordei, fui pra pia, me apoiei na pia, fiquei ali acordando do dia, né? E falei assim, eu tive um sonho essa noite.
Tô acordando a pia ali. Eu acordo, vou pra ali pro banheiro, apoio na Sim. pia e fico, tipo, acordando, Sim, né? sim, eu acordo sentado na cama, eu dou uns segundos, Em segundos, uns isso. minutinhos pra levantar. Aí, Senta, fica lá refletindo da vida. tipo isso. Levanta ou volta, né? Tipo isso. E aí eu fui pro banheiro, me apoiei na pia e fiz uma oração simples. Senhor, eu não sei se isso foi um sonho, ou se o senhor tá querendo me falar algo, mas se o senhor tem algo a me falar, eu peço que o senhor me dê a oportunidade de saber, ou se eu sonhar de novo, ou os recursos que o senhor tiver para usar, para me permitir ter acesso ao que o senhor quer me falar. Fiz essa oração e toquei a semana. Na semana seguinte, eu fui surpreendido com uma irmã entrando no gabinete da igreja e disse assim: "Ó, pastor, eu sonhei com o senhor a semana toda". E aí ela foi pontuando cada dia um sonho e eles se encaixavam em coisas que eu estava vivendo, mas especificamente um dos sonhos era: "Olha, Deus mandou eu te dizer isso". E aí ela pegou um pedaço de papel e começou a desenhar. E ela fez o desenho como se fosse um organismo vivo, uma estrutura organizacional, como se os ministérios e os segmentos da igreja fossem uma espécie de célula de organismo vivo que Entendi. serviam uns aos outros. E ela disse assim: "Deus me mandou te mostrar isso aqui". E aí eu peguei aquele papel e fui para casa. Então eu falei: então aquele sonho não era só um sonho. O Senhor estava me mostrando algo, uma estrutura". E aí, a partir daquele momento, o meu papel já foi orar sobre o que ele queria que eu fizesse com aquilo. Porque eu já estava fazendo parte de um ministério, já estava servindo numa igreja, e aí a direção agora era: "Senhor, o senhor quer que eu faça isso aqui? O senhor me quer usando essa estrutura aqui? Ou o senhor está me levantando para fazer alguma coisa?". E Uhum. aí eu entrei nesse processo de oração com a minha esposa, que duraram alguns meses. Coincidentemente, teve uma reunião de pastores em São Paulo, e aí eu viajei sozinho, bate e volta, uma terça-feira, fui. E quando eu cheguei nessa reunião de pastores, Deus falou muito lá, mas eu não tinha ainda resposta nem direcionamento de nada. E no final, para ir embora, um irmão que foi anfitrião para mim lá disse assim: "Olha, pede pro Theo orar contigo, já que tu vai para o aeroporto, tá voltando, pede para ele orar por ti". Eu não conhecia o Theo só de vista. Uhum. Fui lá: "Theo, tô voltando para Belém, queria que você orasse, abençoasse". "Pô, você veio de Belém e tal". E foi orar comigo. Ele virou meu crachá, viu meu nome e começou a orar: "Senhor, abençoa a vida do Felipe, ele vai voltar para a cidade dele". E aí ele parou a oração. No meio da oração, ele parou e disse assim: "Você precisa tomar uma decisão muito importante. Deus está mandando te dizer que não vão faltar nem os recursos e nem as pessoas". Foi só isso que ele disse. Uhum. Então eu voltei de lá carregando um direcionamento, que eu não ia ficar desamparado nem por recursos Sim, e nem por pessoas. E aí o processo já seria diferente agora. Deus, como fazer isso? Qual é o próximo passo? entendi. E assistindo uma ministração da pastora Sarah Hayashi, Uhum. ela contou o testemunho dela de como foi o processo dela encerrar um ciclo na Igreja dos Pais e Uhum. iniciar a Monte Sião. Aham. E ela disse que ela pediu então alguns sinais sobrenaturais de Deus que confirmassem aquela decisão, aquela transição, apesar dela já ter conversado com o pai, principalmente, saber como é que ia se dar. E eu, inspirado pelo testemunho dela, falei com a minha esposa: "Meu amor, vamos pedir alguns sinais de Deus em relação a isso". Uhum. E a gente entrou num processo de consagração e Deus nos deu, naquela mesma semana de consagração, alguns sinais. E foram sinais assim que eram impossíveis, assim, de dizer que vinha de nós mesmos, sabe. Pessoas te parar na igreja e dizer assim mesmo: "Olha, essa noite eu passei a noite orando por você, e Deus me diz", ele pegava minha mão e fazia assim: "Deus está fazendo isso aqui com você, está te liberando". Uhum. E como é que a pessoa vai saber sobre o que eu Sim. estou orando, né. E aí culminou com um sonho que eu pegava as minhas coisas de dentro do meu gabinete e retirava. Foi o último sinal, foi um sonho ao longo desse processo onde eu pegava as coisas de dentro do meu gabinete e retirava. E aí eu entendia então que eu precisava pedir a bênção e me desligar Entendi. daquele ministério. Conversei com os pastores e num culto de domingo de manhã em abril, culto de ceia, os pastores nos abençoaram diante da igreja. Foi surpresa para todo mundo, porque a gente não queria criar nenhum tipo de sentimento de confusão ou desentendimento. Uhum. Então, a gente foi muito cauteloso de não Entendi. comentar com ninguém, de não Sim. gerar fofoquinha, burburinho. Então a gente guardou, ficou muito entre mim e a minha esposa, e no momento certo a gente conversou com os pastores, eles também não sabiam, a gente não abriu nada disso. A gente passou vários meses vivenciando isso muito entre nós, e até que isso Legal. aconteceu e a gente pôde compartilhar. Então a gente saiu
desse processo de ser abençoado da igreja, mas sem saber o que fazer a seguir, Entendi. né? Então foi bem, assim, E progressivo o mesmo. sonho do Jim Carrey voltou a lembrar o que era, não? Não, e aí a gente entendeu que aquele desenho que a irmã trouxe Aham. era Ah, tá. era o que Deus tinha Entendi. falado, Entendi. porque ela foi falando, Deus me mandou falar isso aqui pra ti. Aí ela ia falando e ia desenhando no papel. E era interessante, porque ela falava assim, ó, o núcleo de oração e intercessão, e é como se isso aqui fosse um QG, Uhum. e esse QG é dele que parte as ações. Sabe quando tu joga uma pedra e ela vai criando aquelas ondas? Sei. Era tipo isso. E aí vinha o outro que era a igreja, e depois os ministérios, e algumas setas que mostravam que um servia ao outro. Entendi. Então, quando eu olhava aquilo, eu via como se fosse um organismo vivo. Eu falei, Entendi. isso aqui é uma direção sobre uma visão Uau. de como o trabalho precisa ser desenvolvido. Que bacana. E a gente, então, tem Entendi. tentado Então ser tu vê fiel uma a isso. conexão completa do sonho Do com sonho a visão da irmã. da irmã, Entendi. exatamente. Que bacana. E assim, a gente fala muito de liderança aqui no meu podcast, né? A gente sempre procura falar sobre liderança, sobre essa questão estrutural também. Como que você enxerga nesses 3 anos, pra ti, quais são os maiores desafios da tua liderança, assim? Tu consegue compartilhar um pouquinho com a gente? Consigo. Ou assim, pode ser o maior desafio, ou se tiver mais de um, o que você me diria assim que, cara, isso aqui eu acho que né, nesses 3 anos foi a nossa maior luta. Sim. Olha, eu vou te dizer, mesmo servindo num contexto coletivo com outros pastores e outros líderes, você acha que você já carrega uma certa experiência, né? Aham, E eu vou te dizer que só dá para saber o que é ser pastor de igreja sendo o pastor da igreja. aham, Enquanto eu era o pastor auxiliar, enquanto eu era só o líder de célula, porque eu tive essa oportunidade, né, de ser o membro, ser o líder de célula, ser o líder de legal. ministério e ser pastor auxiliar. É, E cheguei para ser pastor da igreja e achando assim, não, carrego aí 13 anos, 14 anos sim, de experiência. Não é a mesma e viu coisa. que não é a mesma coisa, Não né? é a mesma coisa. Isso é importante você falar, sabe? Eu já vou deixar tu continuar, mas é importante falar isso por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que estão envolvidas na igreja, na liderança de célula, de reunião de grupo pequeno, às vezes de ministério, né? E até pastores auxiliares, que assim, as pessoas elas vão tendo muitas vezes na cabeça, elas vão criando também a sua própria visão de como deveria ser. Né? E a gente vê muito isso no meio da igreja, pessoas que, poxa, por que o pastor não faz assim? Por que o pastor não faz assado? Era melhor se fosse por aqui. Só que a verdade é que você só de fato entende o que é você ter uma visão e você carregar uma visão quando você está ali de fato na frente daquilo, na verdade. É. Eu sei isso porque também passei muitos anos como auxiliar, como líder, e sempre cooperando para a visão do meu pastor da época, da igreja que eu servia na época, né? Mas sempre também com esse pensamento, poxa, não entendi a decisão dele aqui, né? Porque na verdade só entende quando você tá, não é verdade? É verdade. Não tem, por mais que você carregue qualquer tipo de experiência de lidar com determinadas situações, nunca é a mesma coisa de você ser o responsável. E aí, da importância de você carregar uma visão clara. Sim. E aí entra o outro desafio, é de você conseguir derramar desta visão sobre aqueles que estão caminhando com você. Que aí você sai do patamar, aquilo está sendo feito porque é o gosto do pastor, aquilo está sendo feito porque é a opinião do pastor. Não, ele está fazendo aquilo porque ele está sendo fiel à visão. Pronto. Legal. E é interessante como os colaboradores, às vezes, eles não têm a noção profunda disso. Uhum. E aí entra o nosso papel, que é uma coisa que eu descobri nessa vivência. A necessidade de você, de tempo em tempo, estar revisitando essa visão e ministrando ao coração deles a respeito disso, porque assim como você é responsável de carregar a visão e de não sair dela, eles só vão conseguir caminhar e dar esses passos se eles também forem ministrados a respeito disso. E eu descobri nesse processo que a gente tem que estar atento aos sinais que podem apontar o desvio do coração. E aí eu não estou me falando do desvio do coração necessariamente com relação a se desviar do reino ou
de Deus ou coisa do tipo, mas é quando o nosso coração deixa de estar no lugar onde ele deveria estar e seduzido pela opinião própria ou por distrações, ele começa a se distanciar do propósito e quando você vê, você já está tendo atitudes que em vez de contribuir, agregar e caminhar na mesma direção, eles já são atitudes que podem estar fragmentando, podem estar rachando e podem estar dividindo, podem estar afastando. Eu lembro muito de quando Deus chega no Éden e acostumado na rotina de visitar o homem no jardim, ele chega depois do pecado e pergunta: onde você estava? Sim. Né? E a gente sabe que essa pergunta para um Deus que é onisciente parece não fazer muito sentido, mas na Claro. verdade é como se ele dissesse: onde está o teu coração? Que até ontem, quando eu caminhei contigo aqui no jardim, estava num lugar e hoje ele parece não estar no mesmo lugar, porque você permitiu que o seu coração se distraísse e aí você fez escolhas que te levaram para distante de mim. Então, o que eu aprendi ao longo desses 3 anos, que talvez seja um grande desafio, é trazer esse alinhamento de visão a quem caminha com você, e aí não necessariamente só a igreja como um todo, mas aqueles que estão ombreados na liderança, porque isso vai fazer toda a diferença naquilo que está sendo plantado, naquilo que está sendo construído. Muito bom. Tem um versículo de Abacuque, no capítulo 2, verso 2, que eu gosto muito, que fala sobre visão, que diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Né? Depois ele vai dizer: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eu gosto muito do verso 2, porque ele começa dizendo que escreve a visão e grava em tábuas para que possa ler quem passa correndo. Ou seja, como você disse, a visão ela tem que estar muito clara. Ela tem que estar muito bem exposta, comunicada e muitas vezes repetida, porque a gente sabe que uma visão ela não é construída do dia para a noite. Né? Eu sempre falo isso para o pessoal que me acompanha, que eu discipulo, eu falo: cara, se você tem uma visão no teu trabalho, na tua empresa, onde você estiver, você precisa ter uma visão se você quer liderar. Porque pessoas, elas precisam enxergar para onde elas estão caminhando. Se elas não sabem para onde elas estão indo, ou pelo que elas pagam o preço daquilo que elas estão fazendo, né, então elas acabam deixando de lado. O que dá propósito à dor é a visão. Então, muitas vezes você está ali, por exemplo, você vai entrar num processo ali de academia. Né? Vamos levar pro CrossFit aqui, que eu sou crossfiteiro. Pra quem não sabe, nosso irmão aqui também é crossfiteiro, a gente até treinou junto algumas vezes. Né? E vamos trazer aqui pro CrossFit. Você sabe que o CrossFit tem muitos exercícios que são muito desafiadores. Que você passa, às vezes, meses, às vezes anos para conseguir destravar o exercício lá. Né? Por exemplo, aquele bar muscle up que o cara joga assim para cima e tal. Eu passei anos para sair. Tá pronto no meu cérebro, mas o meu corpo ainda não faz. A visão tá clara. A visão tá clara, Mas a verdade, o que dá o propósito ali para aquela dor é você ver alguém fazendo. Você viu alguém fazendo, o cara fez, pô, e tu enxergou. Aí tu fala: é possível. Agora eu vou ter que treinar muito para eu conseguir fazer. Então a visão, ela é isso. Ela é o que dá propósito para dor. E eu sempre falo: cara, tu é um advogado, tu precisa trazer um propósito lá para tua equipe de advogados ou para o teu escritório para as pessoas enfrentarem a dor do processo. Será que é só ganhar dinheiro? Não, tem outras coisas maiores. E aí eu contextualizo muitas vezes para quando eu estou ensinando sobre liderança. Né? Porque é isso que a Bíblia fala, é isso que Abacuque está falando. E eu recebi essa palavra anos atrás. E eu entendi, Felipe, que essa visão aqui na Link, ela custou um tempo para ela ficar clara. Entendeu? Ela demorou um longo processo até que ela ficasse clara do que a gente fala aqui. Cara, a gente está querendo ir por aqui, a gente não quer ir por aqui. Então, o sim da visão ele tem que estar claro, mas o não também tem que estar claro. Porque para eu saber para onde eu quero ir, eu preciso saber também para onde eu não quero ir. Isso. E isso tem que ser muito bem comunicado para os liderados, para as pessoas. Porque depois ele vai falar: olha, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, ou seja, pode ser que demore. Aprende a esperar, porque certamente virá e não tardará. Né? Então, existe esse processo de construção de uma visão clara, e depois existe o processo de você trabalhar para que a visão se cumpra. Sim. Entendeu? Então, assim, eu gosto de... fazendo uma avaliação, olhando aqui para nós, eu creio que foram mais ou menos 7 anos para nossa visão ficar clara. Nossa. Demorou. Não foi do dia para noite, não foi rápido. Até estabelecer aquela cultura. Até estabelecer uma visão e uma cultura clara.
Agora, a partir do 8º ano, eu sinto que a gente começou a entrar num nível de replicar a visão. Ou seja, Então, quem chega já consegue entender que aquilo funciona daquele exatamente. jeito. Pois é, E esse já ponto tá além de mim. Então, assim, não depende mais até então era o pastor Vitor. Pô, não, a nossa visão é isso aqui. Vamos por aqui. Vamos falar de avivamento. Falar de transformação da sociedade. Vamos fazer conferência para fortalecer isso. Vamos fazer culto para fortalecer isso. Vamos falar. Então foi 7 anos eu falando. Agora eu já vejo outros líderes, outros pastores falando disso também. E não só falando, mas também vivendo. Então agora eu sinto que, de fato, a gente estabeleceu uma cultura que agora vai começar a ser replicada da forma saudável. Entendi. Porque o problema da gente levantar líderes quando a cultura deles não está bem alinhada com a cultura da visão do local, é que você está enfraquecendo a cultura e a visão local. Porque você está dando autoridade para alguém que não acredita, ou não replica, ou não vive aquilo que Deus colocou para ti. É isso. Entendeu? Então é quando a pessoa ela passa correndo, mas não está claro ainda a visão, como diz aqui Abacuque. Ela precisa estar clara até para quem passa correndo. Ou seja, o cara viu rápido, entendi. E por isso eu pergunto muito na minha reunião de liderança aqui da Link, de Hub, eu pergunto assim, quando a gente fala de Link Church, qual é a primeira coisa que você pensa? Aí o pessoal fala, avivamento, legal. Que mais? Família, legal. Que mais? Transformação social, legal. Que mais? Então, a gente vai trazendo, e eu sempre faço isso, por quê? Porque a primeira coisa que vem à mente fala muito daquilo que a gente está comunicando, da nossa visão, daquilo que a gente acredita, aquilo que a gente está edificando. E isso ajuda a responder até o porquê de fazer determinadas coisas. Porque, por exemplo, se você não alcança o objetivo da visão, então não faz sentido realizar determinadas ações no contexto da igreja. Perfeito. Eu lembro muito do Exato. pastor Douglas Gonçalves falando a respeito disso. Ele falou do Dizescope, né? Bacana. E aí ele dizia assim mesmo, se não for para no final do processo você ser uma cópia de Jesus, então não faz sentido fazer aquilo. Legal. Então nada Porque do que fala da visão dele. Exatamente. Nada do que é feito de estratégia é feito sem estar conectado com Tu tocou num ponto muito chave. Um dia desses me perguntaram, Vitor, por que você não participa de tal movimento? Aí eu falo, porque não faz sentido para minha visão. E eu sou muito intencional em viver aquilo que Deus me chamou para viver. Se fizesse, eu abraçava. Mas não faz. Não faz. Não faz sentido para mim. Não faz sentido. Ou, às vezes, tem muitos movimentos, muitas coisas. Você tá na igreja há muito tempo, a gente sabe que na igreja surgem muitos movimentos, muitas coisas que são muito legais, que são muito boas. Agora a gente vai perguntar para Deus, eu faço parte disso ou isso é para aquela galera lá? E é o que eu digo para Faz parte do que eu acredito, da visão que o senhor tem para minha vida? Pô, faz, então vamos entrar de cabeça. Não faz, então. E é o que eu digo pro pessoal, eu digo assim, a gente não vai fazer nada porque tem que fazer. Então assim, porque a igreja tem uns 3 anos, ou porque tá todo mundo fazendo. A igreja precisa de tal coisa. Não, a gente não vai fazer porque a igreja precisa, a gente vai fazer aquilo que o Senhor direcionar, que é pra gente fazer. O Senhor direciona, você tem uma palavra para fazer aquilo. Eu cheguei com uma jovem e falei assim, para dar um exemplo para ela, eu falei assim, se Deus plantar no teu coração que ele quer te levantar para servir água para quem tá na parada de ônibus na frente da igreja porque é muito calor e é o sol escaldante, então a gente vai te dar subsídios para que você desenvolva esse chamado que Deus colocou no teu coração. Mas a gente só vai se mover com um propósito. Bacana. E aí, recentemente ela chegou comigo e disse assim, pastor, eu creio que Deus está me levantando para que eu cuide de moças. Consiga conversar com jovens que precisam de orientação nessa fase da adolescência para a juventude. Eu falei, pronto, então vamos amadurecer isso, vamos dar ferramentas para que isso aconteça. E eu encontrei nesse processo, Vitor, basicamente dois grupos de pessoas nessa caminhada sobre estruturar a visão. Aqueles que abraçaram a visão enquanto ela era conveniente. Sim. E aí no momento em que outras coisas foram surgindo e eu precisei ser fiel à visão, sim. As pessoas não conseguiram ver onde estava o coração delas para continuar na caminhada, e encontrei aquelas pessoas que disseram assim, pastor, estou disposto a aprender. Né? E aí qual é o grande ponto disso? Aquelas pessoas que não continuaram na visão, elas carregavam experiência de liderança, carregavam experiência de serviço no reino e tudo mais, mas infelizmente o coração não estava disposto a dar o passo juntamente com a visão. E esses que estão dispostos a aprender, eles não carregam tanta experiência, eles estão sendo aperfeiçoados, aprimorados, mas eles chegam e dizem assim, olha, eu não sei como fazer, me ensine como faz. Eu não estou muito seguro sobre isso, mas eu estou disponível para servir porque eu sei que há uma necessidade, ou seja, tem prontidão, tem disposição e quer ombrear, e está disposto a aprender. E aí você vem para um processo, então, de formação desse novo líder, dessa nova liderança.
né? Então, esses 3 anos Bacana. também nos ajudaram a É, perceber isso. entender que nem todo mundo está disposto, né, também a abraçar a visão e submeter a visão, né, e não só submeter, mas também cooperar, né, com aquela visão e tudo bem, eu acho que o líder, ele precisa estar abraçado com a visão que Deus deu. Uhum. Porque senão, se o líder tiver volátil, ele acaba não liderando. Porque aí as outras pessoas começam a dar opinião, não, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por aqui. E se o líder não tiver muito abraçado com a visão, aí ele vai, ouve o fulano, aí faz uma coisa, aí ouve o Beltrano, aí faz outra, aí Isso. aparece um movimento tal, ele abraça. Aí abre, e aí ele não tem o quê? Aquele foco, aquela assertividade. Né? Por isso que eu acho que a visão tem que estar muito clara, tem que estar muito bem estabelecida, e o líder, eu ouso dizer que precisa casar com a visão. E aí, quando tu já tem isso bem consolidado, não é uma tensão que tu experimente mais dessa forma, Pronto. né? Ou seja, eu penso muito nessas igrejas históricas, igrejas mais tradicionais, ou seja, você chega lá, ninguém precisa falar o tempo todo do que está acontecendo, parece que é uma enxurrada, as Sim, já pessoas está já muito já claro. estão muito claras, né? E Isso. essa é uma experiência diferente para quem está começando. Legal, obrigado por isso. É muito bom até aqui. Eu espero que você esteja gostando. Eu estou sendo muito abençoado desse bate-papo aqui com o Pastor Felipe. Se você está curtindo, gostando até aqui, não esquece de curtir também, compartilhar, comenta aí embaixo com a gente o que você está achando até aqui desse papo. Falamos sobre liderança até agora, sobre visão. Mas tem um outro ponto muito legal também que eu queria compartilhar aqui contigo, na verdade, te ouvir, Felipe, sobre essa questão da educação, né? Você comentou que você é formado em pedagogia, não é isso? E você trabalha e atua nessa esfera. Eu quero puxar esse assunto aqui porque eu acho que, cara, essa é uma esfera. Eu fazendo uma análise das esferas sociais, eu acho que as 3 principais esferas que você forma uma base social cristã é família, igreja e educação. Uhum. Entendeu? Então, para mim, cara, se assim a gente tiver que abraçar dentre as 7 ou 9 esferas sociais de influência, eu acho que essas 3, para quem é cristão, elas são básicas. A fé, que é a igreja, que a gente abraça bastante como pastores, família, que a gente entende a importância, e a educação, que eu acho que dessas 3 hoje é onde o cristão precisa se enfronhar, precisa ser mais intencional em mergulhar, né? E a gente precisa levantar mais professores, educadores, pessoas que vão estar nessa área para de fato influenciar, porque é uma área que, cara, tem sido muito, muito usurpada por muitas ideologias, visões. Me fala um pouco como tem sido essa tua experiência de estar nessa esfera, né? E começa me falando, tu sente que é uma área para ti estritamente laboral, no caso só o teu trabalho, o teu mantimento, ou tu vê propósito em estar ali? Tu acha que Deus plantou ali? Me conta um pouco o que tu enxerga sobre isso. É importante que tu falaste, porque essas 3 áreas, elas são as áreas onde a gente consegue dedicar um tempo maior de transição entre uma fase e outra. Aham. Então, por exemplo, família, você passa a maior parte da sua estrutura, até você constituir sua família dentro de um núcleo familiar. Você nasce, e aí lá quando você está saindo da juventude, você vai constituir sua família. Então você passa muito tempo ali nesse processo. Educação, você começa a estudar, e se você for para a universidade, E fala doutorado, ou muito da seja, fase da infância e adolescência também, pois né? é, Que é essa fase de formação de caráter, de personalidade. diferente de outras esferas de influência, que elas são mais transicionais. A Isso. política, por exemplo, de 4 em 4 anos, Uhum. né? Então, essas são mais permanentes, então elas têm, Não que não sejam não importantes, sejam né? importantes. São muito Elas importantes. têm influências a longo prazo, Isso. né? E a educação, eu vejo, não, num processo, ela começou apenas laboral para mim, Uhum. até que o Senhor me abriu a visão. Top. Né? Porque aí eu tive contato, tive oportunidade de fazer um curso de Legal. cosmovisão, inclusive em Curitiba, com o Uhum. pessoal do CAD, que Uhum. é um centro que trabalha com desenvolvimento social, Aham. e eu fiz lá um curso de cosmovisão. E a partir desse processo, eu comecei então a abrir o meu entendimento e a atuar com mais intencionalidade. Legal. Então, antes era laboral, hoje é Uhum. intencional. Bacana. E apesar de ser pastor de igreja e estar no serviço público na área de educação, eu tento atrelar então essa visão de reino percorrendo essas 2 áreas na educação. Assim como os mestres, na parte Uhum. do reino, na parte religiosa, mas também como mestre na parte educacional dentro do ambiente escolar. E isso é muito importante, muito essencial por conta das marcas que estão sendo deixadas nas crianças, no caso, Certo. nos estudantes. Eu atuando com
educação especial, por exemplo, tive a oportunidade de, como coordenador, garantir, por exemplo, a manutenção dentro da esfera da educação dos direitos desse público. Sim. Então, como coordenador, garantir que a política pública estivesse sendo assegurada, os direitos estivessem Legal. sendo assegurados. Então, não estou falando nem na sala de aula, estou falando do processo gestor disso, Entendi. né? Mas na sala de aula também sendo intencional. Quando você pega um determinado assunto, um determinado conteúdo e você percebe aonde aquilo quer chegar, Uhum. né? E aí você, como pai, consegue também trazer isso dentro do seu contexto família, quando você orienta as famílias em como se posicionar sobre isso. E a educação, ela é fundamental, ela é essencial. Isso é tão forte que recentemente o meu filho, sabendo dessa discussão que a gente faz em mesa, que a gente faz dentro do carro, andando, ele chegou em casa perguntando exatamente assim: pai, como é esse negócio da circuncisão? A mulher ela não tinha prazer? Aí eu perguntei, não, de onde surgiu isso? Não, a Uhum. gente estava numa aula de história, uma escola particular em Belém. Estava numa aula de história, e aí a professora começou a falar que no mundo patriarcal, da Uhum. cultura judaico-cristã, só o homem tem direito, só o homem tem prazer, e as mulheres elas eram tolhidas disso. E aí eu falei, me fala mais, meu filho. Aí ele começou a me falar, então vamos fazer um ponto de partida. Pega aí o teu celular e faz a pergunta lá no chat Uhum. GPT, coloca lá para pesquisar circuncisão. Bota assim, judeus, circuncisão. Aí chegou e disse assim mesmo: a circuncisão era do homem, Uhum. a mulher era uma tribo específica da África que Uhum. não tem nada a ver com judeu. Uhum. Aí falou: tá vendo, meu filho? Só que na pesquisa rápida que você fez, você percebeu que a sua professora ela não foi honesta na sala de aula. Uau. Ela foi militante na sala de aula, Uhum. porque ela falou de uma coisa que ela não domina. Que não é verdade. Ela induziu vocês ao erro, a acreditar em algo, ou seja, a destruir a família, a destruir a questão do patriarcado. Aí eu vou te levar agora para um outro ponto, meu filho. O fato dos homens, por conta do pecado, falharem em obedecer os princípios de Deus, não anulam a perfeição dos princípios de Deus. Uhum. Então, assim, Deus instituiu de fato ordem na criação, instituiu, ele colocou o papel do homem, colocou o papel da mulher. O fato da sociedade distorcer isso por conta do pecado não anula a perfeição de Deus. Aí ele disse, mas me explica isso melhor. Deus instituiu papel para o homem e papel para a mulher, mas em nenhum momento ele disse que um era mais importante ou menos importante, que ia se sobrepor sobre o outro. Aí eu fui para a origem. A palavra conselheira lá para a mulher, adjuntora, é a mesma usada para o Espírito Santo em relação à igreja. Aí me diz, meu filho, então, você acha então que a mulher tem menos valor que o homem, se o Espírito Santo é tão importante para a igreja como Deus é na igreja? Aí ele olhou e disse: não, eles estão na mesma missão, eles estão num só propósito. Exatamente. Então a sua professora não foi honesta. Aí qual foi o nosso papel? Ir até a escola. E aí, vocês foram? Fomos até a escola para conversar Sim, com a com a coordenação, coordenação. e aí a coordenação, não vejo que a professora falhou, agiu, não, aí a gente precisou chegar e dizer assim: olha, se nós estivéssemos sendo intencionais do outro lado, muito provavelmente a gente seria visitado pela polícia, por alguém, porque a gente estaria sendo intencional, falando do cristianismo. Mas vocês estão sendo, infelizmente, estão sendo intencionais sobre qual é o maior problema que a escola tem enfrentado? A briga entre os alunos, a falta de respeito. Pois é, já podia ter aproveitado esse assunto, podia ter aproveitado esse momento, eles estavam falando sobre a era hippie, Uhum. né? E aí, qual foi a grande questão da era hippie? Porque eles queriam liberdade, queriam quebrar princípios, e aí quem é o principal representante? É um músico americano que morreu de overdose. Aí falou: olha a referência que está sendo dada para eles. O Uhum. exemplo que está sendo dado. Vocês podiam É. aproveitar isso e dizer assim mesmo: olha, a quebra de princípios destrói a sociedade, a quebra de princípios leva o homem à degradação. E vocês não aproveitaram, deixaram o assunto solto, aproveitaram para ser militantes, e aí, se não for a família intervindo em casa, sabe lá o que passa pela cabeça dos outros, né? Então, a educação é muito importante, e o papel dos pais dentro de casa, de estarem atentos ao que está acontecendo, também é muito importante. Isso é um ponto que, quando a gente vai ver a história, a gente vai ver que muitos governos entenderam o poder da educação, né, e o poder da influência da educação na vida dos garotos. Né? E eu joguei aqui, eu não domino o assunto, mas eu já participei de uma palestra que falava acerca disso, e eu lembrava, já tem muitos anos eu lembrava, mas eu pesquisei agora aqui, e eu fiz a pergunta aqui pro chat: olha, qual foi o nível de influência do nazismo na educação alemã da época?
Só para a gente trazer um panorama aqui. Eu não estou dizendo que no Brasil está acontecendo isso, ou que vai acontecer isso, tá? Mas para a gente ter uma ideia do controle. E aí a gente vê aqui, controle total do sistema educacional. Olha só, logo após chegar ao poder, em 1933, Hitler e o Partido Nazista tomaram controle do Ministério da Educação. Todos os currículos, livros e professores foram colocados sob supervisão do partido. Entendeu? Então o objetivo era o quê? Eliminar ideias democráticas, liberais e humanistas. E aí os professores judeus, opositores políticos de qualquer um que discordasse do regime foram demitidos ou perseguidos. Então a gente vê o quanto que é uma esfera que a gente precisa ter muito cuidado. Realmente a gente precisa entender, porque no cristianismo a gente de fato ensina a liberdade de expressão, a gente de fato ensina a livre escolha, o livre-arbítrio, a gente de fato ensina o respeito, por mais que eu não concorde com a religião A, B ou C, eu respeito, eu não fico denegrido, eu não fico batendo ou tentando anular, mas isso não me isenta de falar do que eu acredito. Né? E a gente vê que, ao mesmo tempo, muitas pessoas têm entendido isso nessa esfera e têm, de alguma forma, tentado trazer essa doutrinação. Eu costumo dizer, infelizmente, muitas faculdades, muitas escolas, eu percebo que têm se tornado como igrejas humanistas, né? Onde são pontos de doutrinação mesmo, entendeu? E não é uma doutrinação espiritual, né? É uma doutrinação militante. E onde a gente percebe que, muitas vezes, em nome do amor, se odeia. Né? Não, a gente tem que amar. E aquele amor ensinado que não é o amor bíblico, é o amor carnal, e, na verdade, está ensinando, muitas vezes, o ódio ao padrão judaico-cristão, que é o que a gente percebe. Né? E isso é algo que a gente precisa, de fato, falar. A gente precisa, de fato, abrir os olhos dos jovens, porque eu vejo que está sendo muito incutido isso nessa base. Né? Eu, como pai, como alguém que tenho 3 meninos, eles ainda são pequenos, mas daqui a pouco vão estar com a idade do teu já na adolescência, o meu mais velho tem 10, daqui a pouco. Mas eu converso muito com eles, eu estou sempre lendo o material que está sendo ensinado, olhando aquilo que está sendo passado para eles ali na escola, justamente para eu ter uma ideia daquilo que meu filho está recebendo. E muitas vezes vejo algumas coisas que não estão alinhadas com a verdade da palavra de Deus, e eu chego com ele, eu ensino, eu corrijo, eu também vou na escola, converso com a escola. E esse vai ser o maior desafio deles, na geração deles, é saber dialogar com esse sistema no sentido de se posicionar e não abrir mão das suas convicções por conta dos outros argumentos. Esse vai ser o grande desafio deles. Tudo que tenta anular o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus está sendo apresentado para eles e tornado normal, trazendo um ar de normalidade. Então, enquanto for normal para eles viverem com esse contexto, eles vão ter dificuldade de se posicionar de maneira crítica e de se posicionar combatendo aquela opinião ou aquela ideia que afronta o princípio bíblico. Então, a nossa geração que já enfrenta isso, a gente está caminhando para um desafio ainda maior para os nossos filhos no que diz respeito à próxima geração. E isso tem começado nas universidades. Eu também sou mestre em educação e é interessante como as pesquisas, o que é produzido na academia e publicado trazendo ar de cientificidade tem validado aspectos de ideologia, né? Ou seja, você traz aspectos ideológicos para o campo científico e tenta trazer essa base científica para validar um pensamento. E aí daqui a pouco isso é difundido e aí você tem então recurso público sendo aplicado em pesquisa ideológica. E isso depois a gente só está vendo o reflexo lá na sala de aula dos nossos filhos, mas já é o reflexo, já é o resultado do livro que foi publicado, da pesquisa que foi desenvolvida, do professor que recebeu a formação baseado nesse material, dos livros didáticos que são resultados dessas construções. Entendi. E aí você tem então mentes afloradas ali, né? As crianças que estão no processo inicial, tendo que enfrentar esse tipo de situação. Puxando até assim, nesse teu comentário, me surgiu essa dúvida. Como tu achas que a gente pode, de forma assim prática e intencional, a gente pode ser resposta nessa esfera? Pelo que eu entendi,
A gente pensa muito em levantar professores, educadores, mas não só isso, mas pensadores também, né, Felipe? Pensadores. Pensadores, pessoas que vão estar lá, os cientistas, vão estar lá trazendo essa base de conhecimento, de pensamento, né? Resgatando, na verdade. Você vai ter professor em todas as áreas profissionais, porque vai ter que ter um técnico específico naquela área. Mas você precisa ocupar outros espaços que também são importantes para esse processo. Hoje você não tem tantas pessoas atuando, por exemplo, em cultura, atuando, por exemplo, em artes, em música, trazendo conteúdo e influência em determinados aspectos que também refletem lá, também refletem na educação. E aí, onde estão os escritores cristãos? Né? Onde estão os cineastas não só de cristãos? Nível evangélico, não só de nível evangélico, a gente está falando de conteúdo, de pesquisas mesmo. Onde estão os cientistas? Onde estão aqueles que vão buscar aprofundamento numa determinada área que vai servir de base para combater essa mentira que está sendo empurrada e tu entrando... sabes que a minha esposa, ela não é educadora, né? Ela é da área jurídica, mas o Senhor botou no coração dela, uns 2 ou 3 anos atrás, um desejo profundo de começar a escrever contos para crianças. Olha só. E muito em função dela comprar livros, ver livros de contos, 90% dos livros que a gente vê hoje disponíveis aí na literatura infantil tem um cunho ideológico. Eles estão sob influência. Tu pode me corrigir se eu estiver dando um dado aqui. Não é isso. Mas, cara, é bizarro. Entendeu? Todos têm, e quando você tem uma ótica, uma cosmovisão bíblica cristã, e você lê o livro, você vê que tem algo ali que está querendo conduzir a criança para um pensamento. É muito sutil, muitas vezes. É muito sutil. É muito raso, eu diria assim, sabe? Na superfície. Justamente para não ficar algo tão óbvio. E que a criança, você vai trabalhando no imaginário dela e vai construindo esse pensamento. As coisas hoje, Vitor, estão tão avançadas, e a gente às vezes não percebe. Os desenhos que são os filmes que a gente assiste no cinema, eles estão carregados de piadas adultas. Demais. Né? Demais. O meu avado falando das favorito partes ali, íntimas, né? inclusive expondo partes íntimas. Você percebe que não há mais pudor com relação a isso. Não há mais cautela, você traz aquele humor disfarçado. Numa ideia adulta, numa piada adulta. Isso. Aproveitando a ingenuidade das crianças, aproveitando ali o entretenimento, né? Isso. E isso já está descarado, e eu acho que a igreja, os cristãos de modo geral, assim, eles já não têm mais tempo, já não tinham tempo a perder, mas a igreja precisa recuperar o tempo perdido, né? Nós precisamos de fato entender o que é discipular uma nação. A gente precisa de fato entender que não se trata de ter os templos cheios, não se trata de ter as atividades, os movimentos pelos movimentos. A gente precisa começar a ver os resultados, e os resultados, por mais que a gente esteja tentando ver números, o maior resultado é o testemunho, é a transformação de vida. Sim. Né? A gente precisa estar atento sobre onde estão as testemunhas, para os sinais que vão acompanhar os que são testemunhas daquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Mais do que nunca, nós precisamos dar uma resposta para isso. É isso mesmo. E aí a gente fala, né, dessa transição que eu acho que o Brasil está passando, eu pelo menos passei, acho que você também, da gente transicionar do evangelho da salvação para o evangelho do reino. Do reino. Né? E não que o evangelho da salvação, que prega a vida eterna, não seja importante, ele é básico do evangelho, ele é importante e necessário. Né? Mas eu vejo que o Brasil passou muito tempo com o foco exacerbado na salvação. Então, assim, era como se vamos fazer os cultos para evangelizar. E o cara aceitou Jesus, evangelizou, batizou, pronto. Cumpri minha missão, não preciso mais fazer nada. E, na verdade, ali é só o começo, que a partir dali entra o discipulado. Eu vejo que nós temos sido muito bons no Brasil, aqui em Belém, em evangelismo, em ganhar essas almas, mas nós precisamos melhorar no discipulado. Concorda comigo? Talvez, Vitor, a gente só esteja atestando que o Espírito Santo está fazendo o papel dele, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, o processo de convencimento que leva à salvação é uma ação pura do Espírito Santo. Então, talvez o que isso mostra para nós é que o Espírito Santo está sendo fiel ao papel dele. Claro.
Mas e aí mostra um outro lado. Nós não estamos sendo fiéis ao nosso. É, Porque a parte do discipulado, do ensinar tudo sim, que eu disse para vocês que sim, deveria ser cumprido, esse é um papel nosso. sim. Esse é um papel da igreja. É isso. É trazer para a praticidade da vida, do dia a dia, do acompanhar, do caminhar junto. Esse é um papel nosso. Aí o Espírito Santo entra como conselheiro. Sim. Ele entra como Boa. aquele que vai te auxiliar, o paracletos, né? Sim, perfeito. Então, a gente está deixando de experimentar essa outra parte. A gente Perfeito. está tendo a evidência da salvação, grandes movimentos. Deus está se manifestando, porque ele é fiel sobre isso, ele disse que faria isso. Essa é a Legal. parte dele. Agora, o que cabe a nós, a gente precisa dedicar um pouquinho mais. Isso quebra também alguns paradigmas, porque é aquela dicotomia do sagrado, do Uhum. profano, aquilo que tem que acontecer dentro da igreja e Sim. aquilo que acontece fora da igreja. Isso também dificultou muito, principalmente na igreja brasileira, o desenvolvimento do processo de discipulado. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, os discípulos aprenderam com ele indo visitar casamentos, Uhum. visitando pessoas nas Isso. casas, viajando de um lugar para o outro, se reunindo em determinados lugares, ou seja, vivendo a vida, né? Jesus era abordado no meio do caminho quando ele estava indo visitar alguém e ali Sim. ele expressava o reino de Deus, ou então ele estava cansado de uma viagem, ele parava para sentar e ali ele alcançava a vida de alguém. As coisas foram acontecendo naturalmente, elas foram acontecendo, não naturalmente no sentido da gente ter uma visão natural sobre as coisas, mas Sim. naturalmente no sentido de rotina, Uhum. na vida diária, Sim. né? A gente precisa começar a discernir mais esse ambiente onde nós estamos, Bacana. para que a gente seja uma resposta de Deus aonde nós estamos. Bacana. Felipe, entrando aqui numa última pauta, sei que o papo tá muito legal, nosso tempo tá correndo rápido, inclusive, quanto É. melhor o papo, mais rápido passa. Entrando aqui numa pauta de ministério infantil, cara, a gente tomou um café um tempo atrás aqui perto na padaria e a gente conversou bastante, né, sobre essa questão do ministério infantil e tu me falaste que isso é para vocês algo muito importante como igreja. Né? A gente também está num projeto aqui que a gente ia fazer uma coisa, no meio do caminho o Senhor mudou o nosso projeto, né? Ele ajustou a visão e a gente alugou um prédio aqui da frente da igreja e a gente ia fazer um novo prédio para cultos. E aí o Senhor falou, cara, eu já te disse que não é sobre fazer culto, entendeu? Então não vai por esse caminho, vai por aqui. E aí a gente ouviu do Senhor e a gente decidiu fazer um prédio para crianças e para o ensino da palavra. Então vai ser um prédio híbrido, onde no domingo a gente vai ter aulas, os nossos cultos de criança. Durante a semana a gente quer fazer estudos bíblicos para as crianças. Legal. E durante a semana, à tarde, né, tipo aula complementar, em vez de ir para o balé, ou vai para o balé depois vem para o estudo bíblico, né, a gente fazer esse trabalho de discipulado com as crianças, bíblico. E também, à noite, ser a nossa escola da Link School, que é a nossa escola de ministérios e tal, enfim, e discipulado também. Como que vocês veem essa questão do ministério infantil lá na igreja? Como você vê como pastor da igreja a importância desse ministério? Bem, a gente precisa enxergar o ministério infantil numa perspectiva geracional. Uhum. Né? Quando você olha para as escrituras, você vê Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, você vê um Deus Sim. de gerações. Então, durante muito tempo, as igrejas elas deixaram de ver o ministério infantil como essa perspectiva geracional e viram o ministério infantil como eu preciso ter alguma coisa para ocupar as crianças enquanto os pais estão cultuando. Uhum. Né? Então a gente rompe esse paradigma e a gente começa a entender, não, o processo de discipulado, de decisão de salvação começa ali, Uhum. né? E o mesmo Espírito Santo que convence o adulto é o mesmo Espírito Santo que convence a criança. Sim. Então, baseado nisso, a gente começou a investir nesse processo. Legal. Uma igreja de 3 anos, a gente ainda não tinha as pessoas específicas do trabalho de criança, então a minha esposa se prontificou. Foi um desafio para ela, porque ela não tinha Acho que todo experiência ministério nenhuma. infantil ele começa com a esposa do pastor. Aí aqui na Link foi a mesma coisa. No quarto do Noah, a Maíra dava as aulas dos primeiros passos do isso ministério aí. Link Kids. E aí, o que eu achei interessante nisso foi porque Deus começou a ser fiel à disposição do coração dela Sim. e começou a gerar no coração dela não só o desejo de ir mais além, de se desafiar, mas também de estar sensível ao que está acontecendo à volta e dar uma resposta a isso. Legal. Então, a gente tem participado, tem enviado para treinamento, tem participado de seminários, de reuniões. Ela mesma tem pesquisado materiais e recursos que estão sendo utilizados. E, basicamente, os recursos que a gente adota lá, que a gente adquire, eles permitem a gente trabalhar a base bíblica, adoração e oração. Uhum. Então, as crianças elas estão sendo ensinadas não no lúdico pelo lúdico, né? E aí entra um outro aspecto. Às vezes a gente trabalha o lúdico pelo lúdico. Sim. E lá não, a gente tem o aspecto da base bíblica, ou seja, o que a Legal. palavra de Deus fala a respeito disso,
como a gente pode se expressar diante de Deus baseado nisso, oração, e o conhecimento da história encaixa nisso daí. E a gente está começando a desenvolver um processo de adoração também, né? Da musiquinha não ser a musiquinha que é divertida Sim. apenas, mas assim, expressão de adoração a Deus, ou Legal. seja, para que eles entendam aonde isso vai levar, como eles estão sendo forjados para isso. É muito novo, né? É uma experiência nova. Agora tem chegado alguns irmãos que estão ombreando com a gente nesse aspecto, e o que eu tenho falado lá para eles é para que a gente pense isso de uma maneira geracional. Bacana. Daqui a pouco eles não estarão mais ali, eles estarão no templo. Então eles precisam entender que o que está acontecendo no templo é a mesma coisa que acontece ali onde eles estão. A gente ainda trabalha muito as questões didáticas com eles, né? Eu sei que tem outras igrejas que trabalham um aspecto mais parecido, a reunião do templo dos adultos com a reunião das crianças. A gente trabalha, faz programações, uma vez no mês tem o culto deles propriamente dito, e a gente tem aguardado muito assim o que Deus tem nos permitido vivenciar. Sim, claro. Logo que a gente iniciou o trabalho com a igreja, a gente estava num salão de festas, então não tinha como fazer o trabalho. Eles iam para um cantinho ali. Entendi. E a gente fazia o trabalho. Depois Deus nos permitiu ir para o primeiro endereço, e lá nesse primeiro endereço a gente tinha uma única sala. Então tudo acontecia dentro dessa única sala. E o Senhor nos deu a oportunidade de estar hoje num prédio que a gente tem no andar de cima mais salas. Então Legal. hoje a gente consegue ter, por exemplo, uma espécie de berçário, uma espécie como é que maternal, onde a gente tem crianças de 1, 2 anos, onde os pais conseguem estar ali. A gente consegue ter a sala das crianças maiores e dos adolescentes. Entendi. Então isso já tem nos ajudado a dar um passo um pouquinho maior. A gente tem vivenciado o desafio de orar para que o Senhor da Seara envie os trabalhadores, né? Eu durante muito tempo me desgastei muito tentando ver, Senhor, eu olho para a igreja, quem eu vou convidar, quem eu vou chamar? Aí o Senhor mostrou assim, mas olha, lá eu te ensinei que quando você olha para os campos e vê que ele precisa de trabalhador, é para o Senhor da Seara que você pede trabalhador. Não é você que vai puxar da tua compreensão. Eu falei, beleza, Deus. Vou começar a falar com o Senhor, então, e a gente tem vivenciado isso, Deus levantando pessoas e elas chegando até nós, pastor, estou disponível para servir, onde está precisando? E aí a gente começa a direcionar, e um deles tem sido o trabalho com as crianças. Top. A gente tem vivenciado essa fase de embrionária, eu vou dizer para ti que para mim, nesses 3 anos é uma fase embrionária. Legal, bacana, mas o que importa é que tá queimando no coração e que é algo que tá dentro da visão, né? É dentro da visão. E quando tá dentro da visão, vai se tornar realidade. Amém. É questão de tempo. Eu creio. Quando é o nosso próximo treino de CrossFit? Rapaz, quando você quiser. Eu não sei fazer o bar macumba que você sabe, mas eu já sei andar de cabeça para baixo. Olha aí, então tu me ensina a andar de cabeça para baixo e eu tento te ensinar uma só que às vezes nem sai. Enfim. Gente, até que tá sendo muito bom pra gente encerrar, pastor Felipe. A gente tem sempre pedido para você deixar uma mensagem aí pros pessoal que acompanha, uma mensagem de ânimo, sobre liderança. Se você puder encerrar, qual seria a mensagem que você deixaria assim do seu coração para os futuros líderes que nos assistem, para aquelas pessoas que são cristãs e que querem ir mais profundo, que amam o Senhor, que de alguma forma sentem um chamado? Qual seria a última mensagem que você deixaria para elas? Olha, eu quero te incentivar a buscar em Deus uma palavra. Carregue uma palavra. Quando todas as vezes que teu coração tentar se distrair ou tentar fugir, você olhar para essa palavra e saber que essa palavra é o ponto limitador que Deus estabeleceu para que você não vá nem para a direita e nem para a esquerda. O nosso coração ele é tendencioso a se distrair e a se inclinar para determinados movimentos, modas, mas se você carrega uma palavra, essa palavra ela vai ser balizadora. Esse processo de disciplinar o nosso coração ele é fundamental. Então carregue uma palavra, porque aí não se trata de opinião, não se trata do querer de ninguém, se trata da vontade de Deus revelada e específica para a sua vida. Então busque uma palavra, carregue essa palavra e seja fiel a ela. Amém, glória a Deus. Obrigado, Felipe. Prazer. Deus te abençoe, cara. Abençoe Amém. Alto Monte, sua esposa, e que ele continue movendo e fazendo grandes coisas através de vocês. Amém. Tá bom? Prazerzão. Obrigado por atender nosso convite.
Gente, a gente fica por aqui. Mais um episódio do Ledocast. Se você foi abençoado, não esquece de curtir. Também comenta aí embaixo, sugere outros temas, outros assuntos para a gente conversar aqui. Se você quiser também convidar teu pastor, marca ele aí, chama ele aí também para estar aqui no nosso papo aqui do Reino de Deus, nesse novo quadro Vozes do Reino. E é muito bom que você ficou aqui conosco até o final. Deus abençoe você, sua casa, sua família. A gente se vê na semana que vem, quinta-feira, no novo episódio. Tchau.